A classificação do Paris Saint-Germain sobre o FC Bayern Munich na UEFA Champions League foi daquelas semifinais que ajudam a construir a identidade de um time campeão. Depois do jogo maluco de ida, vencido por 5-4 pelo PSG, muita gente ainda acreditava que o Bayern conseguiria virar na Allianz Arena pela tradição e pela pressão alemã. Mas o time francês mostrou uma maturidade que raramente teve em outras campanhas europeias. O gol relâmpago de Ousmane Dembélé praticamente mudou o clima do confronto logo nos primeiros minutos. O Bayern precisou correr atrás do resultado desde cedo e isso abriu espaços que o PSG explorou muito bem. Mesmo com enorme pressão no fim e o gol tardio de Harry Kane, os franceses seguraram o 1-1 e avançaram com 6-5 no agregado. O mais interessante é perceber como esse PSG parece diferente psicologicamente. Em outros anos, o time frequentemente entrava em colapso quando sofria pressão em mata-mata. Dessa vez, a equipe de Luiz Henrique mostrou organização, intensidade sem bola e muito comprometimento coletivo. O clube parece menos dependente apenas de brilho individual e mais preparado para jogos pesados da Champions. Já o Bayern sai eliminado, mas não destruído. O time alemão criou muito, pressionou bastante e mostrou força ofensiva com Kane, Musiala, Olizier e Luiz Dias. O problema foi a fragilidade defensiva em momentos decisivos. Sofrer 5 gols no primeiro jogo acabou custando caro demais. Também houve polêmica de arbitragem. Parte da imprensa europeia e torcedores do Bayern reclamaram bastante de possíveis toques de mão de jogadores do PSG na área e de lances não revisados como pênalti. Isso aumentou ainda mais a sensação de tensão no fim da partida. Agora o PSG chega à final contra o Arsenal FC carregando talvez sua maior virtude atual: confiança. O clube finalmente transmite a sensação de equipe pronta para competir mentalmente no mais alto nível europeu, e não apenas de um elenco cheio de estrelas. E existe um detalhe simbólico nessa campanha do Paris Saint-Germain. Talvez seja justamente a primeira vez que o clube parece menos galáctico e mais competitivo de verdade. Durante anos, o PSG tentou vencer a UEFA Champions League apostando quase exclusivamente em nomes gigantescos e impacto midiático. Agora o cenário é outro. Luiz Henrique montou uma equipe mais disciplinada, intensa e coletivamente confiável. A atuação de jogadores como Dembélé acabou simbolizando isso. Em temporadas passadas, ele era frequentemente criticado por irregularidade e decisões ruins em jogos grandes. Contra o FC Bayern Munich, apareceu decisivo, agressivo e muito participativo sem a bola. Isso mostra como o sistema do PSG hoje potencializa os jogadores ao invés de depender apenas de genialidade individual. No lado alemão, a eliminação pode gerar mudanças importantes. O Bayern continua sendo um dos clubes mais fortes do mundo, mas existe uma percepção crescente de que o elenco perdeu parte daquela autoridade europeia absoluta que intimidava qualquer adversário. A defesa sofreu demais nos 2 jogos e a pressão sobre a diretoria deve aumentar bastante nas próximas semanas. Harry Kane provavelmente será um dos mais cobrados, mesmo tendo feito gols importantes. Existe sempre aquela narrativa pesada em torno dele sobre títulos e decisões difíceis, e uma eliminação dramática dessas inevitavelmente reacende debates injustos sobre azar ou incapacidade em jogos decisivos. Mas, olhando friamente, o problema do Bayern passou longe de ser apenas o ataque. Para o PSG, o impacto emocional dessa classificação pode ser enorme. Eliminar um gigante histórico como o Bayern em um confronto caótico e extremamente pressionado fortalece a mentalidade do elenco. Em Champions, muitas vezes o fator psicológico pesa tanto quanto o técnico. E talvez o mais assustador para os rivais seja justamente isso. O PSG finalmente parece confortável em sofrer durante os jogos. Antes, quando o adversário crescia, o time desmoronava emocionalmente. Agora consegue resistir, administrar pressão e responder competitivamente. Isso muda completamente o patamar de um candidato ao título europeu.